Olá pessoal, Pedro Destino aqui falando. Hoje vamos aprender a criar este flyer aqui, que é um flyer para anunciar serviços de limpeza a seco. Tem aqui um layout muito bacana para a gente aprender, um layout muito bonito para a realidade de Angola. Nós aqui em Angola normalmente fizemos este tipo de layouts também para divulgar serviços. Vamos aprender a fazer esse layout no Photoshop. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos abrir o Photoshop e começar a criar essa arte do zero. Vou ensinar o processo passo a passo. Eu espero que seja o mais didático possível e o mais, como é que eu posso dizer, e o mais assertivo. Então, o que eu peço logo no início do vídeo é, por favor, curtam, compartilhem e comentem o que vocês acharam deste tutorial. Então eu vou partir diretamente para o Photoshop. Vamos lá fechar essa tela e vamos direto para o Photoshop. Então aqui no Photoshop eu vou começar criando o nosso arquivo. Vou clicar aqui em novo arquivo e eu vou criar com a nova dimensão que o Instagram está a usar, que é o 1080, né, de largura por 1440 de altura. Essa é a nova dimensão que o Instagram está a utilizar. Vamos utilizar aqui na resolução 72 pixels por polegada, cores RGB, porque vamos colocar isso em uma tela no telemóvel ou no computador para ser visualizado. O perfil de cor sRGB e vamos clicar aqui em criar. Podemos já também colocar aqui o título do arquivo. Então eu vou colocar aqui o título do arquivo como flyer lavagem a seco. Vou clicar aqui em criar. Ele vai me criar aqui o meu documento. Ele já veio com algumas guias. Vou remover essas guias. Vou aqui clicar em visualizar guias e vou clicar em apagar guias. Tá? Vou clicar em apagar guias. Então nós vamos criar aqui um novo sistema de guias que vai facilitar o nosso processo. Em primeiro lugar, esse é o novo tamanho que o Instagram está a utilizar, que é o 1080 de largura e o 1440 de altura. Então tem uma coisa importante que nós tenhamos na nossa cabeça. Nós como designers temos que ter isso já estudado previamente. Primeiro, temos que ter noção que no Instagram ele tem uma área de visualização e essa área de visualização no Instagram é o tamanho 1080 por 1080 com algumas margens, seja em cima, seja embaixo. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui um retângulo, vou clicar aqui em retângulo, vou clicar na tela e vou colocar 1080, né, na largura e na altura também vou colocar 1080. Só que tem um porém. Eu preciso de margens laterais. Então, a margem das laterais, que é na parte da largura, eu vou precisar de 100 pixels, onde vou dar 50 na direita e 50 na esquerda. Para eu fazer isso, eu venho aqui onde está 1080, só coloco menos 100. Ele já vai fazer cálculo matemático. O Photoshop faz cálculo matemático aqui nesses campos. Vou clicar aqui. Então ele vai subtrair 100 pixels. Então desses 100 pixels que ele vai subtrair vai ser para a largura de lado. Vou clicar aqui em OK. Ele vai me criar aqui uma forma e essa forma eu vou colocar aqui o alinhar, né? Vou colocar alinhar a tela e vou colocar centralizado e no meio, tá? Centralizado e no meio. Aqui eu tenho a base das minhas linhas guias. Esse campo que está aqui em preto vai ser onde eu vou focar toda a minha informação e os campos que estão em branco vai ser meramente complementar para as informações. Então eu vou fazer o que? Para eu habilitar as minhas guias, eu vou pressionar Ctrl R, ele vai habilitar aqui as réguas e eu vou puxar uma guia daqui de cima, vou colocar aqui na margem, vou colocar uma aqui embaixo. Vou puxar de lado uma aqui e vou puxar mais uma aqui. Ok, assim eu tenho a minha base de guias. Vou clicar aqui e vou apagar. Então a partir daqui eu posso começar a construir o meu layout.
Então, para começar a construir o meu layout, eu vou começar a pegar alguns assets. Deixa-me só mostrar aqui que tem uma pasta onde tem os meus assets. Tenho aqui a minha arte completa já e também tenho aqui os meus assets. Entre esses assets que tenho aqui, eu tenho, né, da minha arte, vou voltar a mostrar, tenho aqui, por exemplo, o aspirador, tenho aqui esse presente, essa caixa de presente, tem as guirlandas, tenho aqui esses elementos, como o tema remete ao Natal, então tenho aqui esses elementos, né, de Natal, guirlanda, tenho aqui essas bolas aqui e tenho também o logotipo do meu cliente. O resto são informações escritas, então essas informações já tenho aqui previamente em assets, então esses assets vão ser que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, vou disponibilizar no Google Drive, que é para vocês poderem baixar e poderem recriar essa arte comigo. Só não vou poder disponibilizar o logotipo porque é o logotipo do meu cliente, não posso disponibilizar para vocês. Vocês vão improvisar aí um logotipo qualquer só para poderem fazer esse teste. Então, voltando aqui no Photoshop, tenho aqui alguns elementos já que eu posso começar a criar. Então eu vou começar a importar os meus elementos aqui para poder começar a fazer a minha diagramação das informações. Eu vou clicar aqui em arquivo, colocar incorporado. Tenho colocar incorporado e colocar vinculado. Vinculado eu só criar um link com o ficheiro e se você mover o ficheiro ou mudar o nome, ele perde a referência aqui no Photoshop. Colocar incorporado, você vai praticamente incorporar o teu ficheiro, né? No caso, se for uma imagem, se for qualquer outro elemento, vais incorporar nesse ficheiro. Consequentemente, pesa mais ainda o ficheiro final do Photoshop, o PSD. Então, eu vou clicar aqui em colocar incorporado, vou puxar aqui o nosso BG, o fundo. Puxei o fundo, eu vou colocar na dimensão que eu pretendo. Coloquei aqui o meu BG, tem aqui o BG. Coloquei o BG e já está. A partir do BG, vou começar a fazer as minhas diagramações, né? Vou bloquear aqui o BG para que eu não consiga, para que eu não mexa quando eu quiser fazer alguma coisa. Então, eu vou dar aqui já o início à diagramação da minha arte. Primeiro lugar, eu vou puxar aqui o meu logotipo. Só para lembrar que o colocar incorporado, eu coloquei um atalho de teclado que é o Shift Ctrl P. Então, vocês podem não ver eu colocar aqui, abrir em arquivo e colocar incorporado, então estou a pressionar aqui o Shift Ctrl P. Então eu vou colocar aqui Shift Ctrl P, eu vou puxar o logotipo do meu cliente, tá? Puxei o logotipo do meu cliente. O logotipo do meu cliente eu vou colocá-lo aqui, assim um bocadinho grande, para que esteja mesmo vistoso. Tá, ok. Eu vou colocar alinhado ao meio. Deixa eu só ver aqui, tá na tela assim, alinhado ao meio, tá? O logotipo do meu cliente com o meu fundo não dá contraste. Então, para eu resolver essa situação, eu vou colocar uma forma, tá? Vou colocar aqui uma forma e esta forma vai ficar, o meu logotipo vai ficar em cima da forma para que consiga dar contraste. Uma forma branca. Vou colocar uma forma. Para mudar a cor, tenho aqui a parte de preenchimento na barra superior, ou aqui em propriedades também tenho aqui preenchimento e traçado. Vou clicar aqui em propriedades e vou colocar a cor branca. Eu já tenho a cor branca aqui, ou algumas cores aqui pré-definidas. Se você não tiver alguma cor pré-definida, para escolher a tua cor, você clica aqui em preenchimento ou aqui em preenchimento, é o mesmo caminho, mesma funcionalidade, e clica aqui. Vai abrir uma paleta de cor, um seletor de cor, onde você vai poder escolher o espectro de cor que você quer. No caso eu quero branco total. Vou clicar aqui, vou selecionar em branco e vou clicar OK. Tá? Branco, que é para dar contraste com o meu logotipo. Só que se vocês notarem, eu tenho o meu logotipo, eu tenho a minha forma em cima do meu logotipo. Para eu mostrar o meu logotipo, porque aqui na visualização das camadas, o meu logotipo está embaixo do retângulo que acabei de criar. Eu tenho que pegar este retângulo, passar para baixo do logotipo, para que o logotipo esteja visível. E esta minha camada, eu vou clicar aqui no botão mover e vou alinhar ao meio. Alinhei ao meio e eu preciso de um arredondamento das bordas desta minha
deste meu retângulo. Como é que eu faço o arredondamento das bordas? Eu já tenho aqui em propriedades, tenho aqui as opções de arredondamento de bordas. Eu vou colocar aqui um arredondamento de bordas de 20, vou ver como é que fica. Vou clicar fora para ver. Eu acho que 30 ficaria melhor. Então eu vou colocar aqui um arredondamento de borda de 30. Só de lembrar que podemos fazer esse arredondamento de borda na totalidade, nos 4 cantos, quando tem esse cadeado aqui ativado. Se eu desativar o cadeado, eu posso fazer o arredondamento individual, mas não é o meu caso. Então, fiz o arredondamento de borda, está tudo bonitinho, ok? Então, para que esse meu retângulo se sobressaia um bocadinho sobre o fundo, eu vou colocar uma sombra nesse retângulo. Então, para eu colocar a sombra, vou aqui nas camadas, aqui, não vou clicar nem no nome, nem nesta caixa que está aqui, vou clicar aqui neste lado, duplo clique, para me abrir aqui as propriedades, os estilos de camada. E nesses estilos de camada, eu vou clicar aqui em sombra projetada. Clicando em sombra projetada, eu já tenho aqui uma sombra aplicada. Eu vou retirar a sombra, para vocês verem. Vou fazer um zoom aqui, para que vocês consigam ver melhor. Tá? Eu vou clicar em sombra projetada, ela aplicou uma leve sombra, está aqui já um bocadinho destacado. Vocês podem copiar essa configuração aqui, tem o modo de mesclagem, não só tem aqui essa configuração, podem pausar o vídeo, copiar essa configuração muito brevemente, tá? E depois colocarem também no vosso Photoshop para terem um resultado igual a este. Vou clicar em OK. Clicando em OK, vou voltar um bocadinho. Para vocês voltarem, fazerem um zoom, né? Apertem a tecla Alt e com o botão de scroll do mouse, de rolagem, vocês para cima, para frente, para trás, vocês conseguem fazer o zoom mais e o zoom menos. Também podem fazer assim. Agora eu quero visualizar todo o meu documento em tela cheia praticamente. Como é que eu faço? Pressiono Ctrl e o 0, ele me mostra o meu documento completo, tá? Então, a partir daqui vamos dar sequência ao nosso layout. Então, coloquei aqui o nosso logotipo e vou colocar aqui as minhas informações. Só de lembrar que as minhas informações de leitura, né, de legibilidade, têm que estar dentro deste retângulo que está aqui. O resto é só para fazer complementação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou colocar já o meu título, né? Vou colocar aqui o meu título. Eu vou usar o tipo de letra Gotham. Vou usar o tipo de letra Gotham. Vou usar o Gotham Ultra. Gotham Ultra ou Gotham Black? Gotham Ultra. Vou usar o Gotham Ultra e vou escrever. Eu vou vender um pacote de Natal. Vou escrever aqui pacote, né? Ele está com a cor verde. Então eu vou fazer o seguinte. Posso clicar aqui, né, para aceitar este texto, e posteriormente eu posso clicar aqui no botão de mover e mudar a cor da letra. Aqui em caractere tem aqui cor. Posso clicar aqui e vou colocar uma cor próxima ao branco. Não é muito legal, não fica muito bonito, não fica visualmente muito bonito quando colocamos o branco total em letras, né? Então eu gosto de colocar aqui uma cor cinza mais puxado para o branco. Então eu vou clicar aqui em OK. Tenho aqui pacote, tá, né? E este pacote eu vou poder fazer o seguinte. Eu posso aumentar aqui o tamanho da letra, tá? Só para deixar, vou deixá-lo centralizado, tá? Vou puxar aqui o tamanho da letra. Vou colocar 130, vamos lá ver como é que fica. Vou continuar a minha diagramação, que é para depois ver como é que vai ficar o resto. Mas eu acho que se eu colocasse 150 estaria melhor. Vamos lá. Pacote. Preciso criar um outro texto. Meu texto é pacote Pai Natal Premium. Então, preciso criar um outro texto. Preciso criar o Pai Natal aqui embaixo, depois um Premium. Como é que eu faço esse procedimento? Eu já tenho um texto aqui, bonito. Está aqui bem escrito, bem tudo em dia. Como é que eu faço? Eu posso pressionar a tecla Alt e depois clicar no botão esquerdo do rato e arrastar para baixo para fazer uma cópia deste texto. Então, é pacote, vou escrever aqui o resto, é pai,
Natal. Só de lembrar que o Pai Natal não é tudo em maiúscula, é com as iniciais maiúsculas. Eu tenho aqui uma formatação de texto que veio de outros designs que coloca tudo em maiúscula, em caixa alta. Vou tirar essa configuração e ele é assim, pacote Pai Natal. Então eu vou colocar aqui, não vai ser ultra, vai ser bold. O pacote Pai Natal pode até não ser bold, vai ser black, mas vou reduzir um bocadinho o tamanho do texto. Pacote Pai Natal. Vou colocar aqui alinhado. Ok, pacote Pai Natal. E tem aqui um premium. Então, já tem um texto aqui, eu só vou pegar e vou copiar para baixo. Mesmo procedimento. Outro procedimento para fazer a cópia do texto pode ser aqui na barra nas camadas. Posso clicar no lado direito do rato, tem aqui duplicar camada. Ele vai perguntar se quer duplicar camada. Se quiser, pode até dar um outro nome. E vou clicar em OK. E ele vai duplicar a camada. Só que ele duplica e mantém na mesma posição. Para você deixar na posição diferente, é só clicar e arrastar e ele já duplicou. Agora, para você baixar e ele continuar assim, rente, linho, numa mesma linha, você pressiona a tecla Shift. Então você vai conseguir baixar e movimentar em linha reta, tá? Então vou clicar aqui e vou fazer essa movimentação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou escrever aqui o Premium. O Premium é tudo em maiúscula. Premium. Escrevi o Premium aqui. E vou reduzir um bocadinho o Premium. Ok, reduzir um bocadinho o Premium. E o Premium tem algum detalhe. Que o detalhe é o seguinte. É um retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo. Vou clicar em Premium. Para desenhar. Não, vou clicar aqui em Pai Natal. Para que o retângulo fique abaixo do Premium. Então vou clicar aqui, vou desenhar o retângulo do Premium. Desenho o retângulo está da cor branca, tá? Só de lembrar que temos uma cor aqui que a gente vai utilizar. Vou fazer já a importação dela. Vou clicar aqui, vou importar a cor. Importei, vou deixar a cor aqui em cima. Essa é a cor que a gente vai utilizar. Quando terminamos o design, a gente retira essa cor dali. Então, tem aqui o Premium. Ele vai estar na cor branca, conforme ele está mesmo. Tá? Vai estar na cor branca. E o retângulo vai ser com cantos arredondados. Já mostrei como fazer retângulos com cantos arredondados. Vou colocar aqui 15 para ver como é que ele fica. Tá bom. E depois vou colocar a cor que temos aqui em cima. Para colocar a cor, por exemplo, no retângulo, podemos vir aqui, preenchimento, como aprendemos, clicar aqui e ele tem um conta-gota que podemos pegar essa cor. Ou podemos vir aqui na tecla I, que é podemos vir aqui no conta-gotas, que tem o seu atalho, que é a tecla I. Tá? Temos aqui selecionado o retângulo, vou clicar aqui. E ele vai automaticamente colocar a cor aqui. Podemos fazer desta forma. Podemos clicar aqui e selecionar a cor. Ou podemos selecionar o elemento, pressionar a tecla I e pegar a cor. Por exemplo, está aqui a cor verde. Quero pegar a cor azul. Esta cor azul. Clico e pego e fica azul. Quero pegar a cor, este verde que está aqui. Clico e fica este verde. Quero pegar o branco. Quero pegar esta outra cor. Então é assim que a gente vai pegando as cores, com conta-gotas. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu vou pegar neste texto todo, vou colocar aqui alinhado aqui e vou reduzir um bocado. Tá? Reduzir um bocado e vou subir um bocadinho. Então eu tenho aqui já o pacote Pai Natal. Já fiz aqui o meu lettering. E agora vou passar para os outros elementos. Primeiro, preciso do meu aspirador. O meu aspirador vai ficar neste lado. Deixa-me só colocá-lo aqui. Meu aspirador vai ficar neste lado. Colocá-lo aqui.
Tá? Coloquei o meu aspirador neste lado. E para o meu aspirador não ficar aqui a boiar, eu vou colocar uma sombra aqui abaixo. Então o que eu vou fazer? Primeiro vou clicar aqui, pressionar e não largar, né, as formas. E tenho aqui a ferramenta elipse. Vou clicar na ferramenta elipse, vou criar uma forma. Tá? Vou criar uma forma e essa forma vai ser desta assim. Para eu movimentar esta elipse de um lado para o outro, mesmo no processo de criação, eu pressiono a tecla barra de espaço e consigo movimentar para onde eu quero. Então eu vou querer uma sombra deste tamanho, vou largar e primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a cor preta, tá? Preto absoluto, porque as sombras são pretas, preto absoluto. Coloquei o preto absoluto e vou fazer o seguinte, o aspirador está aqui e a sombra está acima dele. Vou passar a sombra para baixo, tá? Vou colocar aqui, duplo clique no nome da camada, você renomeia, por exemplo, vai ser sombra, por exemplo, posso colocar assim, sombra, coloquei aqui sombra e uma sombra não se parece com isso, tá? Isso não se parece uma sombra. Então vamos fazer com que ele tenha realmente a aparência de uma sombra. Como é que fizemos isso? Fizemos da seguinte forma. Vamos primeiro converter em objeto inteligente. Tá? Converter em objeto inteligente. Tá? Convertemos em objeto inteligente a sombra. Depois vamos vir aqui em filtro. Vamos colocar em desfoque gaussiano. Tá? Desfoque gaussiano. E nós vamos dar aqui, vamos aumentar um bocadinho o desfoque gaussiano. Cuidado, porque se aumenta muito ela desaparece, tá? Então deixa-me só ver aqui um valor aceitável, por exemplo, vou colocar 16, que é um valor aceitável. 16, coloquei 16, pressionei OK. Vamos dar um exemplo que esta sombra que a gente colocou aqui com o valor 16 está muito forte. Para não aumentarmos o desfoque gaussiano, podemos vir aqui em opacidade e reduzir um bocadinho, tá? Podemos vir aqui em opacidade e reduzir um bocadinho a opacidade da sombra, tá? Reduzindo um bocadinho, vocês conseguem ver que a incidência da sombra fica um bocadinho mais soft. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 80%, tá? Então, eu tenho o aspirador e tenho a sombra. Só que se eu fizer uma movimentação do aspirador, a sombra não acompanha. Para a sombra acompanhar a movimentação do aspirador, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que fazer uma ligação entre eles. Vou clicar aqui em aspirador, vou colocar na sombra e vou aqui embaixo, tem essa correntezinha, vincular camadas. Vou vincular essas duas camadas, elas estão vinculadas uma à outra, tá? Estando elas vinculadas, quando eu movimentar uma, a outra também movimenta. Ctrl Z para voltar na posição que estava, né? Fiz aqui a sombra da camada e vou continuar com a diagramação dos meus textos e depois vou passar para os elementos artísticos para adornar isso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou precisar de copiar este texto que está aqui e eu vou fazer aqui um conjunto de textos que são os produtos que o meu cliente está a colocar em promoção. Então, para eu fazer uma cópia, vocês já sabem, Ctrl J aqui na barra de tarefas vai criar, na barra de camadas, vai criar uma cópia exata deste elemento, ou Alt e clico e arrasto, também é uma opção. Então eu vou usar a opção do Alt e eu vou colocar aqui algumas informações. Primeiro, eu tenho que colocar aqui, tenho que escrever sofá, né? Em sofá, está a fazer sofá, por exemplo, vou colocar aqui sofá e eu vou colocar aqui um promenor. Ele vai colocar a quantidade de elementos que ele vai prestar o serviço. Por exemplo, no caso sofá é um sofá. Eu vou colocar aqui um círculo perfeito, tá? Para ficar perfeito, pressiona o Shift, né? Estás a criar o círculo, para criar o círculo perfeito, pressiona o Shift. Para colocar visualmente na posição que você quer, pressiona, tá com Shift pressionado para criar perfeito e pressiona a barra de espaço e movimenta para onde tu quiseres. Quando largares, o círculo está criado perfeito e na posição que tu pretendes. E eu vou colocar branco, mas não branco total.
Vou clicar aqui e vou copiar esta cor daqui. Vou clicar aqui, boas. Copiei esta cor. Não gosto muito do branco total. Branco total só coloquei aqui para dar muito mais destaque no logotipo do cliente, porque ele precisa vender esta marca dele. Então eu preciso colocar aqui um número. No caso, o meu número é 1. Vou colocar aqui, vou na ferramenta texto, pode ser aqui na barra de ferramentas, ao lado, tem aqui a ferramenta texto e também tem aqui um atalho, que é a tecla T. Então eu posso só clicar em T, já estou com a ferramenta de texto, vou clicar aqui e vou escrever 1, preciso disso. Boas. Então o meu número 1 está muito grande, eu vou aqui reduzir o tamanho do texto do meu número 1. Eu acho que deve ser por aí 50. Ok? Por exemplo, aqui fica difícil mexer no número que acabamos de escrever. Para podermos fazer essa movimentação, depois de fazermos essas alterações, por exemplo, colocamos a cor, colocamos o tamanho e não conseguimos selecionar e mexer, porque se nós mexermos podemos aumentar, deformar algo do gênero. Pressionamos a tecla Ctrl e vamos vamos clicar e movimentar, conseguimos movimentar com este número, tá? Então eu tenho aqui o meu número, eu quero que ele tenha esta cor verde que está aqui. Então o que eu vou fazer? Posso clicar aqui em caractere, clicar e clicar no número, na cor e clicar OK. São mais passos. Ou vou fazer Ctrl Z, posso por simplesmente clicar no número, pressionar a tecla I, que é o conta-gotas, e também clicar aqui, ele vai da mesma forma colocar a cor no meu elemento, tá? Deixa-me só clicar aqui e ele vai colocar a cor. Deixa-me só ver porque é que não vai, porque é que não está a ir. Ok, selecionei aqui e vou colocar a cor. Vou colocar por aqui, vamos evitar situações. Coloquei a cor, foi. Boas. Então, coloquei aqui o número 1. O que é que eu vou fazer? Eu preciso colocar o número 1 e o meu círculo ao meio. No caso, né? O número 1 ao meio do círculo. Vou clicar aqui, seleciono 1, vou garantir que esteja selecionado aqui a opção seleção e não tela, porque tela redimensiona ou movimenta as posições, né, de alinhamento com base na tela toda, que é o meu ficheiro todo. Então tem que ser seleção, que é o que? Esses dois itens que eu acabei de selecionar, ele vai movimentar por intermédio deste, vai selecionar ou vai alinhar por intermédio desta seleção. Vou colocar aqui ao centro e ao centro, tá? Então ele vai estar assim, tá? E vai estar aqui sofá. Este sofá eu vou reduzir a espessura, né? Em vez de black eu vou colocar bold, ou posso até colocar um medium. Coloco um medium. Vou aqui alinhar. Posso fazer o seguinte, posso selecionar tudo e alinhar ao meio. Deixa-me só ver aqui. Seleção, sim. Posso pegar e vou reduzir um bocadinho o tamanho da letra. Acho que para 50. Para 50. Vou reduzir um bocadinho também o tamanho deste retângulo. Após a criação, deixa-me só voltar aqui. Após a criação, né, de um retângulo, seja ele com cantos arredondados ou não, quando tiveres que fazer a redução do mesmo, já não é só por intermédio destes pontos que estão aqui. Se você fazer esta redução por intermédio destes pontos, simplesmente ele vai reduzir proporcionalmente o teu documento. Então, para fazer essa redução, por exemplo, só quero reduzir aqui onde tem muito espaço vago, eu faço o seguinte: pressiono, primeiro clico no retângulo, pressiono o Shift e logo a seguir eu consigo reduzir só um lado. Posso reduzir aqui neste lado, posso reduzir em cima ou no outro lado, tanto faz.
Vou clicar aqui e vou dar OK para aceitar essas alterações que eu acabei de fazer. Por exemplo, eu tenho aqui um sofá e agora vou passar para outros itens. Ao todo temos 6 itens. Então vou criar esses todos 6 itens. Deixa-me só aqui reduzir um bocado, está muito grande. OK. Boas. Reduzir tudo. Um sofá. E vou passar para os demais. Então já sabem, é só copiar e colar ou duplicar o elemento. Então eu vou duplicar aqui os elementos e vou ir criando. Por exemplo, tenho aqui, por exemplo, aqui é um sofá, o outro é tecla T para poder modificar o texto. O outro é 6. Deixa-me só também fazer aqui uma configuração que depois já não vou precisar fazer novamente. O meu texto aqui está alinhado à esquerda, então eu vou vir aqui e vou alinhar ao centro, tá? Alinhar ao centro, vou dar um OK aqui na tecla de mover, que é para ele poder ficar no centro. Deixa-me só ver aqui, vou colocar aqui e vou colocar ao centro. Selecionar os dois, colocar ao centro. E aqui o item é cadeiras. 6 cadeiras. Novamente, quero movimentar o retângulo. Então eu pressiono Shift e clico e movimento. Ele vai estender um bocadinho. Tá? Cadeiras. Depois vou selecionar, duplicar. E o outro item é 2 tapetes. 2 tapetes médio, no caso, né? Vou colocar aqui o número 2. Aceito aqui. E depois tapete médio. Boas. Tapete médio. Novamente preciso movimentar aqui. Ok, vou movimentar. 2 tapete médio. Boas. Preciso de mais itens. Por exemplo, vou aqui e vou continuar. Deixa-me só ver aqui. De lembrar que tem que selecionar tudo para copiar. Aqui é poltronas, também 2. Duas poltronas. Ok. Depois vem outro item. T. É um colchão. Um colchão. Ok, deixa-me só mudar aqui o layout do meu teclado. Estava em português do Brasil. Ok, um colchão. Tem uma coisa que eu não estou a gostar muito aqui, que é, por exemplo, o meu espaço entre a bolinha com o número e o texto está muito colado, então vou dar um bocadinho de espaço. Vou selecionar todos os textos aqui. Vou selecionar todos os textos e vou dar um espaço à direita com a tecla do teclado mesmo, a seta à direita, que é para dar um espaço. E eu aqui já vejo que aqui também preciso abrir um bocadinho mais. Ok, então tem aqui um colchão e o último item, né, dos meus serviços do meu cliente é um jogo de cortinas médias. Jogo de cortinas média.
Se você está gostando deste tutorial, não se esqueça de curtir, compartilhar e depois comentar aí o que você achou deste vídeo, tá? Vou aqui novamente alargar o meu retângulo. Vou alargar aqui o meu retângulo. Ok, alarguei o meu retângulo. Quanto à questão da tipografia dos serviços, eu acho que tenho tudo. Vou só reduzir um bocadinho todos os serviços. Vou selecionar todos eles, todos os meus serviços. Eu acabei selecionando também aqui o aspirador. Para eu tirar o aspirador daqui, desta minha seleção, para não reduzir simultâneo, vou pressionar a tecla Shift e vou clicar no aspirador. E o aspirador vai ser retirado. Deixa eu só ver aqui. Agora vou fazer o seguinte. Vou tentar... Ok. Tive que clicar no aspirador e também na sombra, porque o aspirador e a sombra acabam estando juntos. Vou clicar aqui. Depois de selecionar, vou clicar aqui ou aqui, tanto faz. Mas eu quero reduzir daqui para cima, então vou reduzir um bocadinho este meu texto. Vou clicar aqui e vou reduzir um bocadinho o texto, né? Porque este texto não é para ser tão vistoso. Ok, vou reduzir um bocadinho meus serviços, vou clicar aqui. Ok. Quando fizermos alguma ação, deixa-me só selecionar aqui novamente e mostrar. Vou tirar aqui. Ok. Quando fizermos alguma ação no Photoshop, por exemplo, vou reduzir, é só reduzir, vou aumentar e voltar a reduzir. Quando fizermos uma ação no Photoshop, ele normalmente espera uma confirmação nossa. E essa confirmação pode ser um Enter, né, depois da ação, né, movimentação, redimensionamento de algum elemento. Pode ser um Enter ou pode ser aqui este botão de aceitar ou negar. Por exemplo, aqui é confirmar, transformar. O Enter é o mesmo que apertar aqui este botão. E tem aqui o cancelar, transformar. O ESC é o mesmo que apertar neste botão. Então eu vou clicar aqui neste botão e vou aceitar. Aceitando essas informações que estão aqui, eu vou dar sequência à minha diagramação. Eu tenho aqui uma caixinha também onde tem os preços do serviço. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a minha caixa. E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui a caixa vai estar mais ou menos assim, deste tamanho, né? Vai estar mais ou menos assim, deste tamanho, e eu vou colocar a cor branca, vírgula, né? Aquela cor que a gente já sabe, que não é 100% branco. Vou colocar esta cor, vou dar OK, e vou colocar as bordas minimamente arredondadas, que eu acho que 30, não sei se 30 vai ficar bom. Vou colocar 30, é demais, 30 está muito, então vou colocar 20, acho que 20 é um número ideal, creio que 20 é um número ideal. Coloquei 20 e eu preciso também de uma sombra nesta tabela para que se destaque do fundo. Então para eu fazer isso, eu já tenho aqui uma sombra aplicada no logotipo, no caso no retângulo que está a fazer o logotipo estar visível. Como é que eu faço para pegar esta mesma sombra que eu coloquei aqui, a configuração desta mesma sombra que eu coloquei aqui para colocar aqui? Eu vou clicar em cima do retângulo onde está o logotipo e vou aqui nas camadas. Tenho aqui efeitos, sombra projetada, aplicada. Como é que eu faço? Vou clicar no lado direito do rato e vou escolher essa opção aqui. Copiar estilo de camada. Vou clicar em copiar estilo de camada, né? Copiei o estilo de camada. Agora vou clicar neste retângulo e vou clicar no lado direito do rato aqui em cima e vou usar esta outra opção, colar estilo de camada. Clicando em colar estilo de camada, ele vai ter já uma sombra. Se vocês notarem, eu vou mostrar, vou aqui fazer um zoom para vocês verem muito bem. Se eu tirar o olhinho deste efeito, ele está chapado na tela. Se eu clicar e colocar o olhinho, ele mostra o efeito. Só de lembrar também que esta é a funcionalidade para vocês visualizarem ou não um efeito. Clicando no olhinho, ele coloca e retira algum efeito, né? Agora, se eu quiser não visualizar mais esse retângulo, clico neste olhinho aqui, eu retiro a visualização do retângulo no meu documento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou mantê-lo assim neste zoom para que eu consiga fazer a edição bem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, preciso de alguns textos para compor esta minha
esta minha diagramação. Primeiro, eu já tenho aqui um texto, né? Está em branco, mas já tenho aqui um texto, então vou precisar algum deles. Vou fazer o seguinte, para eu reaproveitar, eu simplesmente clico aqui, né? Clico neste texto, vou pressionar a tecla Alt no meu teclado e vou arrastar aqui. Arrastei para aqui, né? Depois de arrastar, eu tenho o meu texto abaixo do retângulo. Então o que é que eu tenho que fazer? Venho para cá, clico, arrasto e subo. E depois de subir, vou colocar a cor do meu texto. Então, a cor do meu texto já tenho aqui, já apliquei várias vezes, então só vou reutilizar e vou escrever aqui, né? Tem o preço do antes, né? Antes era um preço e depois vai ser um outro preço, né? Por exemplo, aqui tem antes, vou colocar aqui em 25, né? Colocou em 25 e vou precisar de um texto que tenha uma certa robustez. Tenho aqui o Premium, então vou pegar no Premium e vou roubar daqui, vou reutilizar aqui embaixo. Novamente, o texto Premium está abaixo do retângulo que eu estou a criar. Então, eu posso vir aqui e subir com ele até lá em cima, ou posso vir aqui nas opções de camada e tem aqui a opção, onde é que está, camada, onde é que está, organizar, é isso aí, camada, né? Clico aqui em camada, organizar e tenho aqui a opção trazer para o primeiro plano. Clico em trazer para o primeiro plano e tenho o meu texto saiu de lá de baixo, venho cá para cima. Então eu vou colocar a cor, esta cor que está aqui, e vou colocar o preço. Por exemplo, antes era 108, deixa-me só colocar aqui, não é vírgula, aqui é ponto, 108 mil kwanzas, tá? 108 mil kwanzas e vou colocar aqui, vou pegar e vou reduzir este texto, eu vou dividir este retângulo em dois. Tá, para reduzir um bocadinho, vou dividir este retângulo em dois na lateral. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui e vou pegar, agora preciso de um separador entre o antes e o depois, ou agora. Então eu vou fazer o seguinte, posso usar aqui um elemento, por exemplo, vou pegar o elemento retângulo, tá? Posso usar o elemento retângulo, vou clicar e vou selecionar e vou criar aqui o elemento retângulo com uma certa espessura. Por exemplo, estou a colocar com uma espessura de largura de 4 pixels, né? E ele já está com a cor, já acabou assumindo a cor que estamos a utilizar, e é isso que eu pretendo. Deixa-me só ver se consigo lhe colocar, no centro desta seleção, e agora está no centro da seleção. Agora eu tenho o preço do antes, preciso fazer o preço do agora. Como já tenho tudo criado aqui, só preciso fazer o seguinte, seleciono os textos, Alt, e copio para o lado, né? Duplico para o lado, e aqui onde está antes, escrevo agora, e aqui onde está 108, escrevo o valor real, que é 53, o valor que está a ser feito agora, tá, né? E agora vou pegar esses dois textos, vou alinhar e depois vou dar aqui, e aqui eu também não alinhei, deixa-me só alinhar aqui. Ok, agora sim, eu tenho o antes e tenho o agora. Deixa-me só ver se parece-me que este texto tem que ir um bocadinho mais para o lado direito. Setas do teclado para poder fazer essa organização, tá? Ok, está tudo organizado, tudo bonitinho. Já tenho aqui a minha área de preços. Agora preciso das minhas informações de contacto. Então eu vou dar um Ctrl 0, tá? Ctrl 0, ele mostra o meu documento na totalidade. Ctrl 0. Eu posso fazer o seguinte, posso pegar este meu logotipo e subir um bocadinho mais. Vou pegar aqui o logo e o seu retângulo e subir um bocadinho mais.
Ok, subir um bocadinho mais para ver se eu consigo subir o resto das informações, porque está muito aqui abaixo. Ou também posso pegar toda essa informação que está aqui e reduzir um bocadinho mais, em vez de subir só. Reduzo um bocadinho mais, subo um bocado, dou um enter para aceitar. Aceitei essas alterações. Agora vou passar as informações de contacto. Então, para as informações de contacto, vamos colocar aqui, por exemplo, o WhatsApp. Vamos já puxar o ícone do WhatsApp. Só de lembrar, desculpem pessoal, precisam salvar o vosso ficheiro. Caso dê um problema de energia, então salvem o vosso ficheiro. Vou clicar aqui em arquivo, salvar, né? E vou salvar o meu ficheiro, tá? Vou salvar o meu ficheiro. Tá aqui já como criar um flare para limpeza a seco. Então tá aqui, flare para lavagem a seco. Vou já salvar aqui o meu documento, na minha pasta do meu documento. Salvei o meu documento. Quando vou fazer as minhas alterações, vou fazendo Ctrl S para ir salvando o arquivo, salvar é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui as minhas informações. Preciso de informação de WhatsApp. Vou Ctrl Shift P para incorporar. Tenho aqui o meu WhatsApp, tá? WhatsApp. Ele está em preto, não se preocupe, vamos fazê-lo ficar branco. Temos aqui mecanismos para fazer isso. Vou reduzir um bocadinho o tamanho do ficheiro. Vou aceitar e depois vou movimentá-lo, tá? Vou movimentá-lo e vou colocá-lo aqui assim, na mesma direção dos meus itens. Por exemplo, tenho aqui o meu ícone do WhatsApp. Vou fazer um zoom aqui para que eu consiga criar de uma forma melhor. Vou fazer um zoom aqui para poder fazer isso. Vou reduzir um pouco o tamanho do ícone do WhatsApp. E para mudarmos a cor, do ícone, temos aqui os modos de mesclagem, né? Modos de mesclagem não, desculpe, estilos de camada. Vou clicar em cima da camada, vou clicar, não é aqui, nem aqui no nome, mas aqui ao lado. Vou dar duplo clique e ele vai abrir o estilo de camada. Em estilo de camada vou escolher a opção sobreposição de cor. Que é para quê? Que é para ele sobrepor esse preto que está aqui por uma outra cor que eu vou escolher. Vou clicar aqui em sobreposição de cor. Ele já sobrepôs com uma cor verde. Por quê? Porque é a última cor que eu utilizei aqui para fazer a sobreposição de um arquivo qualquer que eu já tinha criado. Então eu vou clicar aqui em modo de mesclagem, não mexo, só vou mexer na cor. Clico na cor e vou escolher a minha cor. A cor que eu estou a usar é esta aqui. Um cinza mais puxado para o branco. Clico aqui, clico OK e novamente OK. E assim fiz a alteração desta cor de WhatsApp. Então eu vou precisar colocar as informações de WhatsApp. No caso, preciso de colocar os números. Vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui, vou puxar esse texto que está aqui. Então, depois de você criar, é só muita, como é que se diz? Reaproveitamento das informações, né? Vou colocar aqui mais 244, que é o código do país, de Angola. Vou colocar o número do meu cliente, 724, creio que é isso. Depois vou colocar aqui mais um número, 959, 406, 501. Esse é o número do meu cliente, tá? Vocês colocam o número dos vossos clientes. Eu vou reduzir um bocadinho e vou colocar aqui. Deixa-me só reduzir um bocadinho mais. Ok, reduzir e vou colocar aqui. Eu vou colocar agora o endereço, né? Os endereços que ele vai poder fazer as limpezas, né? Então preciso de colocar aquele PIN map, que é um elemento que nós usamos muito aqui. Tá aqui o PIN map. Essas imagens que eu estou a utilizar, se vocês notarem, são ícones que quando eu estou a fazer a importação ele não aparece a visualização. Por que não aparece a visualização? Porque são ícones SVG. Esses ícones são vetores, então eles são visualizados no navegador. Vou abrir aqui a minha pasta e vocês, se notarem, tá aqui, eles têm como pré-definição abrir em um navegador, tá? São vários vetores, são operações matemáticas que formam essa imagem de WhatsApp, essa imagem de PIN aqui, eles são formados por vetores. Então, para nós darmos sequência, né, eu já tenho aqui
Já fiz o procedimento com o ícone do WhatsApp, colocá-lo branco. Eu poderia vir aqui e fazer o mesmo procedimento, por exemplo, clicar aqui, duplo clique, colocar sobreposição de cor e colocar a cor branca. Mas, como eu já fiz esse procedimento e já tenho aqui a minha predefinição no ícone do WhatsApp, o que eu vou fazer? Conforme nós usamos nos textos, por exemplo, ou em qualquer outro item no Photoshop, se eu clicar, pressionar Alt e depois vir com o cursor do rato em cima do item que foi selecionado, se vocês notarem, ela aparece, para além da seta preta que está aqui, tem essa seta preta, para além da seta preta aparece mais uma seta branca, que indica que vai fazer uma cópia deste item. Então acontece o mesmo, não aparece a seta branca, mas acontece o mesmo com os estilos de camada. Então, para eu fazer a cópia do estilo de camada, eu podia fazer o seguinte: lado direito do rato, vou procurar aqui copiar estilo de camada, e depois aqui lado direito do rato e colar. Então, para eu não fazer esse procedimento todo, eu simplesmente faço o seguinte: pressiono a tecla Alt e venho aqui em efeitos, efeitos, depois, clicando no Alt, fica essa mãozinha, venho em efeitos e arrasto para o item que eu quero copiar o efeito. Automaticamente, se vocês notarem, aqui o pin também ficou branco. Por quê? Porque eu copiei este efeito que está aqui no WhatsApp e colei-o aqui, mas não copiando e colando, mas simplesmente arrastando para fazer uma cópia, e o elemento já apanhou esta formatação. Então, eu vou agora colocar aqui as províncias que o meu cliente vai prestar serviço. No caso, eu vou fazer o seguinte: mesmo procedimento, duplicar, boas, dupliquei, está aqui embaixo e vou começar a escrever. Ele vai fazer em Benguela, vírgula, Luanda, vai fazer no Ambo e também no Bié. Novamente o meu teclado mudou, no Bié. Boas, Bié, eu vou colocar aqui um ponto, tá? Boas, coloquei as informações, já tenho aqui as informações de onde ele vai prestar o serviço. Então eu preciso de fazer o seguinte: preciso também de colocar mais informações neste lado aqui, no lado direito. Então preciso de um separador, Deixa eu só primeiro fazer o seguinte: está muito junto, informação de contato e o endereço está muito junto. Ok, agora sim, vou precisar de um separador. Então preciso de um separador, já tenho aqui um separador criado. Eu só vou pegar nesse separador e vou copiar aqui. Opa, desculpem, ele tem que copiar este, tá? Então, se eu não tiver a conseguir copiá-lo por aqui, posso fazer o seguinte: Ctrl J, ele já vai copiar, fez aqui a cópia, tá aqui, copiou, e depois eu posso fazer o seguinte: não consigo clicar, pressiono a tecla Ctrl e vou arrastando e eu vou movimentando este separador, tá? Vou colocar aqui o separador e eu vou colocar o separador da mesma cor que estamos a usar aqui, que é a cor branca, para ganhar contraste, porque assim o separador verde no fundo verde não tem contraste nenhum. Então preciso do separador com uma cor boa. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui a altura do meu item tá pequeno, preciso de mais altura, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aqui. Se eu pego e movimento, mexo a altura, ele vai mexer tudo, vai mexer a altura, vai mexer a largura, vai mexer também a posição deste meu item. Eu não preciso mexer tudo isso, só preciso mexer a altura. Então eu vou fazer o seguinte: clico aqui, retiro essa engrenagem que está aqui e eu vou mexer a altura. Então eu preciso aumentar aqui só a altura deste meu separador. Então eu vou vir para cá e vou aumentar só a altura do separador, tá? Ele aumentou um bocado a altura do separador, então eu vou, com a seta do teclado, fazer o seguinte: ok, fazer assim, aumentei a altura do separador e eu vou querer também que ele tenha uma largura menor. Vou colocar aqui, por exemplo, 2. Quero um separador fino. Ok, tenho aqui o meu separador. Agora preciso criar outra informação textual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa informação que eu já tenho aqui, vou arrastar para o lado, arrastei para o lado, pressiono
o Alt para fazer a cópia, né, com o teclado, com o rato, e também pressiono o Shift para ele fazer essa cópia rente, né? Vamos lá, então eu preciso escrever aqui uma informação que o meu cliente me deu. Ok, o meu teclado mudou de novo. Eu tenho dois layouts de teclado, um de português do Brasil, um de português de Portugal. Então ele, quando vai mudando, as acentuações ficam estranhas. Ok, vamos lá. Tenho aqui um bônus. Limpeza de um artigo. A escolha do cliente de 1 a 10 de janeiro. Está meio ultrapassado isso, mas não cai demais. Vou ensinar como é que se faz esta arte ou este flyer. Então vou clicar aqui para aceitar e eu vou aumentar um bocadinho para ficar minimamente rente aqui. Então vou colocar aqui as informações. Olha, eu esqueci-me de um pormenor. O meu texto deformou, tá? Deformou. E por que deformou? Vou vos explicar. Então eu vou clicar aqui em não aceitar ou que tanto faz. Para o meu texto não deformar, o que acontece? Quando eu fiz a alteração aqui, deixa-me só voltar aqui. Quando eu fiz a alteração aqui neste meu elemento, eu fiz as alterações e tirei na parte de transformação, aqui em transformar, eu tirei esta correntezinha, desabilitei, tá? E ao desabilitar isso, ele deixa todos os elementos de transformação livres. Você que sabe, se vai para o lado direito, para o lado esquerdo, ele não transforma proporcionalmente. E nós precisamos que ele transforme proporcionalmente. Por isso eu vou voltar a clicar aqui, tá? Ele voltou, já fiz a transformação que eu queria. Agora eu vou clicar aqui no texto, tá? E vou aqui num dos cantos, né? No canto inferior direito, e vou clicar e vou esticar aqui, tá? Para ele aumentar proporcionalmente, tá? Aumentar proporcionalmente. Cliquei, tá aqui bonitinho, vou clicar em OK. Agora sim, ele aumentou proporcionalmente. Posso reduzir um bocadinho a largura que tem entre as linhas, que é para poder ver se consegue juntar um bocadinho mais. Então, para eu mudar isso, tenho aqui a configuração de largura, altura da linha, tá? O meu texto está em 24, eu gosto de colocar a altura mais ou menos também no mesmo número. Se tiver muito, eu aumento. Tá, 24, achei que está muito junto, então eu posso vir aqui, clico e vou aumentando e vendo o resultado. Por exemplo, eu achei que 28 está um resultado bom. Dou um Enter para aceitar. Ok. Agora, vou pressionar Ctrl 0. Bonito. Agora já terminei a minha parte textual, faltam os meus elementos de decoração. Então eu vou colocar aqui os meus elementos de decoração muito rapidamente, que é para podermos terminar esse nosso layout. Só de lembrar, as informações importantes, pertinentes, devem estar aqui neste espaço central. Por quê? Para não cortar na visualização, principalmente nos telemóveis. Quando abrimos o telemóvel, a primeira visualização que a gente tem é de 1080 por 1080. Se ele corta essa informação, você vai ter o teu flyer com a informação cortada. Então, por isso é que nós prezamos muito em colocar as informações importantes aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com os elementos decorativos. Vou clicar aqui, vou puxar aqui, por exemplo, essa guirlanda, tá? Puxei a guirlanda, eu vou pegar e vou abrir um bocado, vou colocar aqui em cima, tá? Vou colocar a guirlanda aqui em cima, que é um elemento meramente decorativo. Vou colocar aqui em cima a guirlanda, ok, coloquei, dou Enter, boas. Tem aqui um elemento meramente decorativo. Eu já tenho esse elemento aqui, eu preciso dele mais também aqui embaixo. Então, para não importar novamente, vou fazer a reutilização do mesmo. Vou clicar aqui no Alt, vou puxar aqui para baixo
e ele está numa posição que não me favorece muito. Eu quero que essa parte aqui de baixo esteja em cima e vice-versa. Então, para eu fazer essa alteração, eu vou pressionar, vou selecionar as teclas, vou combinar as teclas Ctrl e T, que são os elementos de transformação, né? E vou clicar no lado direito do rato, em cima do elemento, e vou fazer aqui um virar horizontalmente. Deixa-me só fazer um Ctrl Z, desculpem. Eu acho que eu virar verticalmente. Ok, virar verticalmente. E vou clicar mais um virar verticalmente novamente. Deixa-me só voltar aqui. Eu acho que para facilitar o processo, em vez de fazer isso, vou pura e simplesmente rodar. Venho aqui com o cursor do rato, né? Vou aqui com o cursor do rato nesses cantos aqui e vou rodar, tá? Para rodar em graus, 45 graus, eu pressiono a tecla Shift e ele vai rodar em graus. Então vou aqui e puxo para cá, tá? Puxei para cá, vou dar um Enter. E depois vou puxar mais elementos decorativos. Vou clicar em Ctrl Shift e P e vou puxar aqui, onde é que está os meus presentes, tá? Vou puxar aqui os meus presentes, tá? Puxa o presente. Vou colocar um pequenininho aqui em cima, tá? Ele já está meio desfocado e vou duplicar, vou colocar um ligeiramente maior aqui e vou rotacionar, tá? Vou rotacionar, vou deixá-lo assim, dar um Enter. Tenho aqui já os meus dois elementos, agora vai faltar um outro elemento. Sim. E vamos finalizar com as nossas bolas que simbolizam os elementos de Natal. Então vou fazer o seguinte, vou clicar aqui abaixo das guirlandas, Ctrl Shift e P, e vou colocar aqui as bolas. Onde é que está? Tenho aqui essas bolas. São as bolas de Natal, vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu só reduzir um bocadinho mais o elemento. Tenho aqui as bolas. Vamos lá e vou colocar aqui. Tá. Tenho aqui as bolas. E vou precisar dar um certo desfoque nessas bolas para não terem muito protagonismo na minha cena, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui um desfoquezinho básico. Vou clicar aqui nas bolas, vou clicar aqui em filtro, desfoque gaussiano. Vou clicar em desfoque gaussiano e vou lhe dar aqui um desfoque gaussiano de, acho que deve ser de 1,5 para não dar muito destaque às bolas, mas sim ao conteúdo que temos aqui. E eu, como já tenho aqui essas bolas, eu só vou pegar e vou replicar. Então, Alt, vou copiar para cá e eu vou colocar sempre abaixo das guirlandas, porque ele vai ficar bonitinho aqui, ele vai sair de trás das guirlandas. Essas guirlandas também estão a ter muito destaque, então eu vou pegar e vou colocar filtro gaussiano, que eu já usei, vou lhe deixar assim, um filtro gaussiano de 1, para dar um pouco de desfoque. E deixamos só ver aqui outra guirlanda, onde é que está aqui. Vou fazer o mesmo procedimento que fiz com as camadas anteriores. Alt, vou pegar e vou copiar. Então também deu um desfoque aqui nessa guirlanda de baixo. Fiz isso, ainda não terminamos a nossa arte. Precisamos agora fazer dar aqui, colocar um filtro que vai deixar isso um bocadinho mais bonito, né? Então eu vou apagar já de antemão, apagar até não, vou só tirar a visualização da nossa cor e essa é a nossa arte por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, aqui acima de tudo, tá? Acima de tudo eu vou clicar aqui no primeiro item que está a aparecer, vou clicar aqui em filtros, tá? Vou clicar aqui em filtro, vou clicar aqui uma nova camada de filtro e vou escolher essa opção, pesquisa de cores. Em pesquisa de cores eu vou escolher aqui um LUT. E o LUT que eu vou escolher é esse aqui, 3D Trip, 3D Strip.lock. Vou clicar aqui, ele fica assim um bocadinho mais verdinho, mas não é esse look que eu preciso. Então eu vou tirar 50% deste look
E para eu fazer esse procedimento de tirar 50%, posso vir aqui em opacidade, clicar e reduzir até 50%, ou escrever aqui 50% e dar um Enter, ou pura e simplesmente quando ele estiver em 100, eu vou no meu teclado numérico e vou clicar no número 5. Ele automaticamente vai reduzir para 50%. Só de lembrar, tem alguns atalhos de teclado que, por exemplo, para opacidade funciona. O 0 deixa a opacidade a 100%, o 1 deixa a 10%, o 20 a 20%, e assim vai os números até 90. 90 é o 9. E se eu quiser deixar em 0, né? Eu vou em 1, em 100% eu coloco 0. Então eu preciso colocar em 50%, número 5. Então eu tenho aqui a minha arte. Novamente, Ctrl S para salvar. E para eu visualizar este meu elemento aqui, eu vou pressionar a tecla Shift e F. Ele vai me mostrar essa visualização aqui. Para eu tirar esses elementos que estão aqui a aparecer como as réguas e as linhas guias, eu vou pressionar para tirar as réguas Ctrl R e para tirar as guias Ctrl H. E para mostrar este documento em 100% na tela, pressiono Ctrl 0. E tenho aqui o meu design criado. Esse é o design de uma arte para divulgar serviços de lavagem a seco. E podemos pegar e fazer essa criação e já vender para um cliente nosso, tá? Então, para sair daquela visualização, pressione o botão ESC. O botão ESC sai dessa visualização aqui e depois Ctrl e 0 e temos aqui o nosso documento. E como é que nós fizemos para salvar esse documento e mandar para o nosso cliente? Então, para fazermos esse procedimento, vamos aqui em Arquivo e vamos aqui na opção de Exportar. E escolhemos essa opção aqui. Exportar como, tá? Exportar como, que tem o atalho Alt Shift Ctrl W. Clicamos em exportar como e aqui em exportar como vamos escolher a opção PNG. Podemos tirar a opção de transparência porque nós não temos nada transparente aqui. Podemos tirar a opção de transparência e depois disto, a única coisa que devemos fazer aqui é clicar nesse botão azul exportar. Clicamos no botão exportar. Né? Vamos escolher a pasta onde a gente quer exportar, né? Eu quero exportar aqui, né? E flyer lavagem a seco, tá? Então vou clicar aqui em salvar. Cliquei em salvar, ele salvou o meu documento. Se eu voltar lá na pasta, tem aqui flyer lavagem a seco. Se eu clicar para visualizar, tenho o meu ficheiro aqui. E eu posso pegar nesse documento, né, no caso nessa imagem, e mandar para o meu cliente via WhatsApp, e depois ele vai fazer as suas avaliações, se está ok, se não está, se muda, se não muda, então isso já é entre você e o seu cliente. Mas é assim que a gente faz para criar um flyer no Photoshop para um serviço de lavagem a seco. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo para dar mais sugestões. Eu sou o Pedro Destino, design gráfico e muitas outras ocupações, mas por enquanto vamos falar só de design gráfico.